Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero dizer aos irmãos que eu fiquei quase um mês, praticamente, sem gravar vídeo. Eu fiquei ocupado, eu tive que fazer uma viagem, fiquei 20 e poucos dias fora e acabei ficando sem gravar. Mas eu estou de volta hoje. Quero pedir desculpa a vocês por não ter avisado antes que ia sair, mas eu tenho orado por todos para Deus abençoá-los de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Eu confesso que eu estava com saudade e hoje, na orientação do Espírito Eterno, o Senhor Jeová, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu quero falar de um assunto importante que fala sobre a restauração de Israel, o Israel restaurado e exaltado, e também falar um pouquinho sobre o milênio. Eu quero dizer para vocês que eu estou feliz por estar de volta. Quero que você fique comigo até o final e você analise essa palavra que eu vou compartilhar com vocês e depois você me dá o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas e faça seu comentário. E você que ainda não faz parte do canal A Voz da Bíblia, eu quero te convidar com bastante humildade para você fazer parte do meu canal, se inscrevendo no canal, participando, porque Deus sempre tem uma palavra gloriosa, maravilhosa, uma palavra que edifica, que pode mudar a vida, transformar pessoas. Eu quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 14, e o verso de número 1 em diante, que diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó. O Senhor, Ele tem compaixão de Jacó. O Senhor ainda se compadecerá de Jacó. Quando Deus está falando aqui, fazendo menção de Jacó, Ele está querendo falar do Israel na sua totalidade, no Israel de Deus, no povo que vai ser glorificado. O Senhor aqui não está falando do Israel fisicamente falando, ou Israel, digo melhor, como Estado, o Israel atual. Porque o Israel atual hoje lá no Oriente Médio, irmão, está numa situação, espiritualmente falando, degradada. Está numa situação terrível espiritualmente. Eu posso até dizer que, claro, que nem todos os que moram lá no Oriente Médio, nem todos aqueles que estão vivendo lá no país de Israel, entendeu? Estão longe de Deus. Mas eu quero dizer que uma boa parte está totalmente longe de Deus. Não é porque
são descendentes de Abraão ou de Jacó, que todos vão ser salvos. Nem todos que é descendente de Abraão vão ser salvos, e nem todos que são descendentes de Abraão vão perder a salvação. Entendeu? Eu quero falar um pouquinho aqui para nós entendermos a palavra de Deus. Deus amou a Isaac e aborreceu Esaú. Deus deu a promessa para Isaac, porque a promessa estava em Isaac, mas, corrigindo, irmão, Deus amou a Jacó, corrigindo, desculpe aí, e aborreceu Esaú. Jacó, filho de Isaac, Esaú também, filho de Isaac. Mas Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Mas antes, Deus deu a promessa, tinha a promessa em Isaac, mas aborreceu Ismael. Mas não quer dizer, porque o Senhor aborreceu Ismael, desprezou Ismael, todos os ismaelitas vão ser condenados. Não quer dizer, porque Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, não quer dizer que não existe edomitas, descendentes de Esaú, que não vão ser salvos. Está me entendendo? Deus aqui não estava aborrecendo no sentido de desprezar todo o povo descendente de Ismael. Entendeu? E nem todos os descendentes de Esaú será condenado. E nem todos os descendentes de Isaac, de Abraão, de Isaac, que é da linhagem de Isaac, de Jacó, vão ser salvos. Entendeu? Porque nem todos querem a salvação. Nem todos fazem por onde encontrar a salvação. Entendeu? Por isso que Deus disse aqui, porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Quem é esse descendente de Jacó? É o povo do final dos tempos. Não quer dizer que o povo de antigamente não foram salvos. Muitos foram salvos. Estão dormindo no Senhor, esperando o grande dia do Senhor. Mas nem todos os descendentes de Jacó daquele tempo alcançaram salvação, porque não foram fiéis. Hoje nós estamos vivendo na reta final da igreja na terra, e nós entendemos, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, que nem todos os israelitas de hoje, como país lá no Oriente Médio, e os israelitas que estão esparramados no mundo, que faz parte das 10 tribos de Israel que foram lançadas no meio das nações, nem todos esses vão alcançar a vida eterna. Porque nem todos creram no Filho de Deus. Nem todos estão crendo em Jesus. Nem todos aceitaram Jesus, e tem muitos que não querem aceitar Jesus. Mas tem muitos que querem, porque as promessas são para aqueles que acreditarem. Se o homem se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, com certeza os seus nomes serão escritos no livro da vida, e eles alcançarão a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus sempre teve compaixão de Israel, mas ele ainda vai se compadecer de Israel ainda nos dias finais. Por quê?
Porque a promessa dele é salvar Israel. Mas o próprio Deus também sabe que nem todos os israelitas querem Jesus. O que o Israel atual, como país, como presidente lá do país de Israel, como o exército de Israel, o que eles estão fazendo no Oriente Médio? Tem pessoas que defendem que aquilo eles estão fazendo o que é certo, mas não é certo o que Israel está fazendo. Bombardeando pessoas, cidades, comunidades e morrendo um monte de civis, de inocentes, que não tinha nada a ver com o problema, com a guerra que está acontecendo lá. O que Israel, junto com os Estados Unidos, estão fazendo com o Irã hoje, entendeu? Também não é certo. Porque a visão do presidente Trump é riqueza, poder, petróleo, é o desejo de domínio, é o desejo de querer dominar o mundo, entendeu? Com o mesmo espírito do anticristo que já opera hoje na vida de muita gente. Eles querem dominar o mundo. Todo homem que tem o desejo de dominar o mundo, igual o Trump, o espírito do anticristo está nele. Israel está sendo iludido pelos Estados Unidos, deixou de orar ao Senhor, de se humilhar diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, para confiar no homem, para confiar nas armas, para confiar no poder bélico dos Estados Unidos. Vocês estão me entendendo? Entendeu? Vocês estão entendendo? O Irã está lá. Quem que começou a bombardear Israel? E o porquê que o Irã está bombardeando Israel? Porque os Estados Unidos entrou na guerra e começou a bombardear, a perseguir o Irã por causa de poder, alegando que o Irã está construindo bombas atômicas e para destruir Israel. Entendeu? Mas o Irã disse que não está construindo. Nós vamos dizer que eles estejam construindo. Porque todo ser humano, ele trabalha para se defender. Se você está na tua casa, vem alguém te invadir, você vai se defender. Israel tem bomba atômica. Os Estados Unidos têm milhares de bombas atômicas. A Rússia tem bomba atômica. A China tem bomba atômica. O Paquistão tem bomba atômica. A Europa tem bomba atômica. Entendeu? E os países estão longe de Deus e sem salvação, porque confiam no seu próprio poder e na sua própria força. Irmãos, Israel não era para estar resolvendo o problema deles com guerra, matando pessoas. Israel teria que confiar no Senhor. Sempre que Israel confiou no Senhor, sempre eles foram vencedores. Entendeu? Porque o inimigo vinha atacar eles, eles venciam. Entendeu? Mas eles venciam porque eles oravam, e teve muitas guerras que não precisou nem guerrear. Eles não tiveram nem baixa, porque Deus os livrava e defendia. Deus mostrou
uma época, numa guerra de Israel, no Antigo Testamento, que o Senhor trovejou e os filisteus estavam acampados numa região lá, e eles saíram todos correndo, achando que era um barulho muito grande de um grande exército que vinha vindo contra ele. Eles correram e foram embora. Israel teve paz. A gente, para expulsar o inimigo, não precisa de arma de fogo, não precisa de canhão, não precisa de nada disso. Eu tenho muito mais medo da oração de um cristão fiel do que de uma bomba atômica. Essa é a verdade. Uma oração de um crente fiel, ela é muito mais potente do que uma ogiva nuclear dos Estados Unidos ou de qualquer país do mundo. Então, o povo de Deus, hoje, que é os israelitas por direito, porque aceitaram Cristo como Salvador e abraçaram a palavra de Deus, esse povo de Israel, que eu quero dizer agora para vocês, está esparramado em toda a terra, porque aceitaram Jesus, estão adorando o Senhor Jesus em espírito e em verdade. E é esse Israel de Deus que o Senhor terá compaixão e misericórdia. Deus vai salvar muita gente lá em Israel como país, porque tem muita gente lá que está orando, tem muita gente lá que está buscando, tem muita gente lá que está de joelho no chão, clamando e pedindo para Deus converter o coração de Benjamin Netanyahu. Está pedindo para Deus converter o coração dos políticos de Israel. Estão orando para Deus converter o coração daquele povo que está endurecido, confiando no homem e nas armas e no poder bélico dos Estados Unidos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus quer que os israelitas, o povo dele, busque a ele de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Olha bem, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel. Israel ainda não está elegido totalmente. Ele está elegendo Israel. Quem é Israel? É aqueles que estão se convertendo, é aqueles que estão buscando o Senhor, é aqueles que estão reconhecendo Jesus como Salvador, é aqueles gentios que estão aceitando Jesus, tanto israelitas dispersos como gentios de outras raças que entram agora, e iraniano, turco, russo, japonês, coreano, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, brasileiro, paraguai, boliviano, todo tipo de gente, argentino, uruguaiano, todo tipo de gente, de toda a terra, pessoas dos Emirados Árabes, pessoas dos continente asiático, africano, todos que estão misturados, porque Israel, as 10 tribos se misturou no meio dessas nações e viraram gentios, junto com os gentios de segundo grau. Porque Israel disperso é gentio de primeiro grau. Quando Jesus veio e conversou com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, era israelita que estava lá em Samaria. Mas os judeus odiavam eles porque entenderam que eles foram dispersos e já estavam lá separados. E eles eram discriminados. Israel, os judeus tinham ele, aqueles que estavam lá em Jerusalém, tinham nojo deles, não gostavam dos samaritanos, porque consideravam os samaritanos como gentios, como desviados, como imundos, e não podia nem chegar perto do gentio, porque seriam contaminados.
Até hoje, os israelitas lá, os judeus atual, uma boa parte deles, nem todos os judeus, porque tem muitos judeus que aceitaram Cristo como Salvador, tem muitos lá que estão orando, mas estão orando para parar aquela guerra, estão orando para Deus converter o coração das autoridades. Você sabe por que Davi vencia a guerra? Porque Davi confiava no Senhor. E sabe por que Israel também está sendo atacado pelo Irã e morrendo muita gente lá? Porque eles não estão buscando o Senhor. Essa é a verdade. Não estão buscando. Mas a Bíblia diz que ainda Deus se compadecerá. E está se compadecendo. Porque enviou Jesus no mundo. E Jesus veio para buscar, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão dispersas no meio das nações. E esses israelitas dispersos, que se dispersou, estão aceitando Cristo como Salvador. Milhões já aceitaram. E milhares estão aceitando. E esses que aceitaram começou a evangelizar os outros amigos gentios. E os gentios que aceitam Cristo como Salvador são enxertados neles, assim como faz o enxerto de uma planta, enxertado nele, e passam a ser israelitas também, por direito, por causa que aceitaram Cristo Jesus como Salvador das suas almas. Então o que eu quero dizer, quando será que Deus vai se compadecer de Jacó? Ele está se compadecendo e vai se compadecer muito mais. E Deus ainda vai eleger Israel e o porá na sua própria terra. Quando isso vai acontecer? Hoje não é. Israel não está na terra dele toda. Não. Aquela região da faixa de Gaza, tudo foi dada por Deus para Israel. Tem muitas regiões lá que estão ocupadas por outros povos que faz parte das terras de Israel, que foi dado por Deus, mas eles ainda não foram elegidos por Deus para tomar conta da terra totalmente. Deus fez isso na divisão, na conquista de Josué, mostrou toda a terra, fez um mapa da terra, colocou eles em cima, dividiu em tribos, mas eles se corromperam, brigaram até uns contra os outros mesmo. Aí veio nações de fora e tomaram posse de uma boa parte da terra e hoje estão mandando. Mas eles vão ser elegidos novamente na sua própria terra. Na terra que começa lá na região, na divisa da Síria e vai até na divisa do Egito. Tudo faz parte. A faixa de Gaza, onde estão os palestinos hoje, que o Trump está querendo construir hotel, fazer área de lazer lá na beira do mar da faixa de Gaza, né? A terra dos quereteus, dos filisteus, que hoje os palestinos moram lá, que está sendo destruído, Israel querendo pegar a terra antes do tempo. Israel vai ser elegido mesmo por Deus e vai tomar conta dessa terra, mas só no milênio. E presta atenção o que a palavra de Deus vai falar aqui. E os povos os receberão. Olha bem o que diz aqui. Ainda elegerá Israel e o porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se chegarão à casa de Jacó. Estranho éramos nós, e muita gente que é estranho, que é gentios, que não acreditavam em Jesus, aceitaram Jesus, e muitos ainda vão aceitar, e vão se ajuntar com os israelitas. Mas quando isso vai acontecer? Estão ajuntando hoje, através da pregação, e muitos que vão sobrar no final da grande tribulação, nações restantes que não vão se curvar ao sistema globalizado do anticristo,
ao sistema iníquo, ao reino, às doutrinas do anticristo, às ordens do anticristo, que vai governar por 3 anos e meio na grande tribulação. Quem não se submeter ao sistema do anticristo, vai ter nações que não vão aceitar as ordens do anticristo, não vão se submeter às leis do anticristo. Muitos vão ser poupados, porque os dias vão ser abreviados, porque senão nenhuma carne salvaria. O anticristo vai dar uma perseguição tão grande para o povo da reta final agora, entendeu? Vai ser uma perseguição tão grande, que se Deus não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Mas para que muitos sejam salvos, o Senhor vai abreviar aqueles dias. E nesse período de grande tribulação, Deus vai levantar um povo das 2 casas de Israel, chamado 2 testemunhas, que vão pregar no período da grande tribulação. E no final da grande tribulação, Jesus descerá com poder e grande glória e ressuscitará os seus que acreditaram nele através da pregação do Evangelho. Entregaram o seu coração a ele, Deus, e morreram em Cristo. Esses vão ressuscitar primeiro. E nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e então estaremos para sempre com o Senhor, no seu reino milenial, aonde as 10 tribos de Israel dispersa, junto com Judá, em Benjamim, e uma parte dos levitas que estão lá no Oriente Médio, vão ser unificados. As 2 casas de Israel unificadas no milênio, e serão sacerdotes junto com Cristo, sacerdotando durante 1000 anos na face da terra. E o reino será a sua sede em Jerusalém, e Jesus entronizado na terra, junto com a sua esposa, que outrora foi noiva, e uma parte ressuscitou, outras transformadas, e agora reinando com ele durante 1000 anos. O que eu quero dizer para vocês é que Israel será elegido. É o que diz a palavra aqui. Ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra. Vai pôr lá. E nós vamos estar lá junto com ele, reinando por 1000 anos. Ajuntar-se-ão com eles os estranhos. Nós vamos ser ligados juntamente com os israelitas de sangue. Esses chegarão à casa de Jacó. Aqui, essa casa de Jacó aqui está falando do 3º templo de Ezequiel, que foi profetizado lá no final do capítulo de Ezequiel. Se você estudar, esse templo vai acontecer, vai ser construído no começo do milênio. E é muito profundo isso que eu vou dizer para você. Mas a igreja vai estar na terra, glorificada. Vai ter o templo. Claro que a igreja vai ter acesso ao céu, à Nova Jerusalém Celestial, e ao mesmo tempo a terra, na Jerusalém terrena. Entendeu? Ao mesmo tempo. Vamos ser como ele é. Jesus está lá, agora no trono, e está aqui ao mesmo tempo, agora junto comigo aqui, falando desta palavra. Jesus está aqui. A igreja vai estar na Jerusalém, vai estar na terra ao mesmo tempo. Porque nós não vamos ser limitados ao tempo. Viu? No reino milenial, a igreja glorificada não vai ser limitada ao tempo, limitada a hora, limitada a segundo, a anos, não. A igreja vai ser como ele é. Entendeu? E a igreja reinará com Cristo, com acesso à Nova Jerusalém, celeste e a Jerusalém terrena. E ela reinará para quem, irmão? Para os israelitas agora, considerados também israelitas, de todas as tribos, línguas e nações,
que não morreram e entraram no milênio fisicamente porque foram poupados por Deus, porque acreditaram na mensagem das duas testemunhas, e nem todos vão morrer. Muitos vão entrar no milênio fisicamente e vão viver durante muitos anos, vão viver a idade da árvore, entendeu? Muitos vão viver a idade de Matusalém, 969 anos, outros vão viver 939 anos, como viveu Adão, outros vão viver como viveu Noé, como os homens da antiguidade, outros 500, outros 400, outros vão morrer porque vão pecar no milênio, entendeu? Mas esse povo também vão participar e vão se chegar à casa de Jacó, que é o templo que vai ser construído no começo do milênio. E os povos, os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá a esses povos, viu? Que vão ver no milênio, por servos e servas. Vocês estão me entendendo, irmão? Pessoas físicas que vão viver no milênio vão ser servos e servas do povo glorificado, de Jesus e da igreja glorificada. Entendeu? E os israelitas lá da região de Israel, que estão lá, que não morrerem na grande tribulação, entendeu? Como os sacerdotes de Zadok e da tribo de Levi, da tribo de Levi e da tribo de Zadok, do descendente de Zadok, vão reinar, vão sacerdotar no milênio durante 1000 anos. E os israelitas da terra, fisicamente, vão plantar, vão colher, normal, como hoje. Mas a igreja reinará para todos esses povos físicos da terra durante 1000 anos. Por isso que ele está falando aqui. E acontecerá, e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos, tá vendo? O povo de Israel vão receber esses povos e os levarão ao seu lugar. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, lá no Oriente Médio, em todas as suas divisas. E cativarão eles, quer dizer, as pessoas vão ter que obedecer às ordens do povo de Israel, aqueles que os cativaram, até povo do Egito, povo de outras regiões que cativaram Israel, vão ser cativos de Israel. Mas, claro, com muita humildade, com muito temor e tremor do Senhor. Não vai ser com violência, com pancada, batendo, matando, não vai ser dessa forma. Por quê? Porque Cristo vai estar reinando na terra nesta época. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso para o povo de Israel, do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir. Agora, para encerrar, eu vou falar uma coisa aqui. Hoje nós estamos como peregrino e estrangeiro em terras estranhas. Por que eu estou falando isso? Porque nós aceitamos Jesus como Salvador, fazemos parte do povo de Israel, vamos ser glorificados, vamos reinar com Cristo. Mas as nações hoje zombam de nós, pisam em nós, nos humilham, e nós somos pisados e somos cativos da política suja mundial, entendeu? Somos oprimidos, pagamos tributo fora do comum, imposto fora das medidas, estamos sofrendo como escravo das nações, dos ímpios, entendeu?
Mas um dia vamos estar num corpo glorificado lá em Jerusalém. E os povos que restarem, ao invés de nós ser cativo deles, eles vão ser nossos cativos. E eles vão ter que levar os seus tributos de ano em ano para Jerusalém, pagar os seus dízimos, entendeu? E levar as suas ofertas de ano em ano em Jerusalém. E se eles não forem, os brasileiros não forem lá, aqui no Brasil não vai chover. Se os bolivianos não forem lá, na Bolívia não vai chover e não vai produzir nada. Se os chineses não foram lá, também não vai chover na China. Não vai chover no Japão. Se eles não forem adorar o Senhor. Porque a nação vai estar no mundo inteiro, mas dominada, regida, ensinada pela igreja glorificada do Senhor Jesus Cristo. Agora, pastor, todos os crentes vão fazer parte da igreja? Nem todos os crentes, porque nem todos os crentes têm compromisso. Tem crentes que estão pregando heresias por aí. Tem crentes que estão brigando igreja com igreja. Tem crentes que estão enfiados na política. Tem crente que está usando os púlpitos para se enriquecer. Tem pastores que estão fazendo isso. Tem crentes que estão usando o povo para se beneficiar. Igreja de mais igrejas abertas, cada um com interesse financeiro. É tanto que se não tiver dinheiro, o povo deixar de contribuir, não vai existir igreja. Em 48 horas, em 2 semanas, vamos aumentar um pouco. Em um mês não tem igreja mais. Se o povo parar de ir nas igrejas e servir a Deus de verdade, parar de ser religioso, parar de ficar debaixo do jugo da religião, da mentira e do engano, pedindo dízimo e dinheiro para se enriquecer nas custas dos outros. Se a igreja do Senhor, o povo de Deus, abrisse os olhos, as coisas mudavam. Até esses bodes que estão nos púlpitos pedindo dinheiro o tempo todo e falando muito pouco da palavra de Deus. Quem sabe eles se convertiam e se arrependiam dos seus pecados e fazia parte da igreja. Nem todos. Porque nós vemos pastores hoje aí, como o pastor Silas Malafaia, entendeu? Alguém pode falar, pastor João, você vai julgar as pessoas? Não estou julgando. Estou ao mesmo tempo. Porque vocês não entendem, muita gente não entende o que é julgamento. Quando você fala a verdade, você não está julgando. Você está falando a verdade, você está se pondo contra aquilo que é errado. Jesus se colocou contra aquilo que é errado. Os discípulos se colocaram contra aquilo que é errado. E nem por isso eles estavam julgando, eles estavam falando a verdade. E a verdade ela tem que ser dita. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um homem que tem jatos para voar, riquezas, dono de mais de 600 milhões de reais, igual o Silas Malafaia, ou é 400 milhões, agora não me falha da memória, voa de jatinho, tem mansão em Miami e vive no meio da política apoiando a corrupção, apoiou a corrupção do presidente Bolsonaro durante todo o seu mandato. Foram beneficiados com dinheiro político, com dinheiro nosso. E fica lá brigando por causa de política, porque ele quer continuar na mesma regalia que ele tem. E muitos crentes apoiando esse homem. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se um homem daquele for salvo, muito obrigado. Eu não quero. Sabe por quê? Porque eu não quero morar com um bode daquele. Junto não. Eu quero que ele se converta ao Senhor. E deixa de ser hipócrita. E hoje está cheio, cada religião defendendo a sua tese, defendendo o seu quadrado e criticando dos irmãos que abandonaram a religião. Eu mesmo sou antirreligioso, eu mesmo sou
que eles chamam desigrejado. Eu não tenho igreja. Eu tenho o maior prazer de ser desigrejado. Por quê? Porque eu não quero viver debaixo do jugo da mentira desse povo. Uso o nome de Deus para mentir, construindo mansões, castelos e mais castelos, templos requintados, no mármore, em todo tipo de coisa. Não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, só pede, só pede, só pede. É igual aquele negócio: venha a nós o vosso reino nasça. Entendeu? Não ajuda ninguém. No final de ano distribui uma cesta básica para dizer que está ajudando. Entendeu? Ele ainda prega que se o crente não der dízimo, não der oferta na igreja, ele não é cristão, ele está desviado, está endemoniado. E ainda diz que aquele que não congrega também estão desviados e vão perder a salvação. O que é congregar, irmão? Você entende o que é congregar? É só quando você está dentro da igreja? Quando você está lá, você congrega, claro. Agora resta saber o que você está fazendo lá. O que você está ouvindo lá? Será que você só está ouvindo? Será que você está falando de Jesus? Será que você está defendendo o que é correto, o que é direito? Será que você está pregando o Evangelho de Cristo? Será que você está dizendo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, fugirem desse sistema corrupto religioso, entregar a sua vida a Cristo e você e a sua casa servir ao Senhor de verdade? Salvação não é comprada por dízimo, salvação não é comprada por oferta, salvação não é comprada por dinheiro, salvação não é comprada com uma placa de igreja, salvação não é comprada por título de pastor, de diácono, de cooperador e de obreiro. Salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a vida a Cristo e servir a Deus em novidade de vida. Amém? Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Eterno continue falando na sua vida, no seu coração. Eu falo isso com toda propriedade, sem nem temor e nem tremor, porque eu sei do que eu estou falando, porque eu estou vivenciando. Entendeu? Eu estou vivenciando. O povo só está funcionando igrejas por causa de dinheiro. Pare de ajudar lá. Todo mundo pare para ver se vai ter igreja daqui a 30 dias. Vai fechar tudo. Entendeu? A igreja não manda em nada, só dá dinheiro. Quando eles precisam de uma receita de remédio, eles não têm. Precisa de uma cesta básica, não tem. O dízimo deles, que você dá lá, não é para te ajudar. Para começar, nós não estamos... Não existe ano sabático para nós. Trabalhar 6 anos e levar durante 6 anos o dízimo lá na casa de Deus, para no ano 7º, quando nós descansar, não puder trabalhar, não puder fazer nada na terra, eles devolver o dízimo para o povo comer. Eles estão fazendo isso? Eles não estão fazendo. Por quê? Porque eles são hipócritas. Usaram o dízimo do Senhor, que aponta para Cristo e para a igreja, transformaram em dinheiro. Entendeu? Transformaram em dinheiro. Estão enganando as pessoas sendo enganadas e eles também sendo enganados. Vocês vão dar conta, meus irmãos pastores, se é que eu posso chamar vocês de irmão. Vocês vão dar conta. Se vocês não se arrependerem, vocês perderão a vida eterna. Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Fique com Deus. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário.